Hoje nós vamos falar sobre fé. Amém? Quem tem fé? Amém. Afinal a gente vamos ver quem é que está com fé. Amém? Nós vamos ler o capítulo. Quando a gente fala de fé na Bíblia, o texto áureo é Hebreus 11, que vai dar uma definição de fé, vai dar uns exemplos de fé. Eu não vou ler todo o texto, são alguns versículos que estão aqui, a gente começa, depois você vai ver que vai mudar de ordem, mas como todos, depois está tudo lá no grupo da igreja, no final da reunião, está todos os slides lá para você acompanhar. Hebreus capítulo 11, vai dizer assim: ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Versículo 13: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Próximo. É esse aqui? Então terminei no 13. É esse aí. Amém? Podem sentar. Graças a Deus. Irmãos, bota o primeiro slide ali para mim, depois desse aqui. Nós chegamos nesse ponto aqui, semana passada, falando sobre a armadura de Deus. Quando eu falei sobre a fé, eu disse que era um capítulo à parte. Nós precisaríamos parar um pouquinho para nós ver. Então, é o que nós vamos fazer hoje, só para que a gente possa, Jesus é a nossa base. Quem é que está na base de Jesus aí? Se você está aqui, você está na base de Jesus. Pensa, papai. Perguntas retóricas, ou seja, perguntas que você não precisa me responder. Você está orando? Você está jejuando? Você está lendo a palavra? Se responder não, isso é para você. Porque se você não está, você tem que começar, senão você não vai chegar. Nós vimos semana passada que a armadura, ela completinha, ela serve para nos manter no mesmo lugar, só para nós não sair. É só para isso. E para chegar até lá a gente precisa orar, jejuar e ler a palavra. Não tem como. Como é que está o fruto do Espírito? O que as pessoas estão olhando em você? O que quando as pessoas olham em você, elas dizem a teu respeito? Nós vimos o fruto do Espírito, 9, ali, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, domínio próprio. E ele vai. As pessoas olham para você, elas veem essas coisas. Ou tem alguma coisa, paciência, Eu gosto muito desse fruto do Espírito, que a gente luta contra a impaciência. Eu luto contra a impaciência. Ficar em fila de supermercado esperando, meu Deus do céu, que coisa terrível. É um exercício de paciência fazer isso. Ficar esperando. Eu luto até para quando chamo o Uber, você olha ali que vai dar 5 minutos, já digo, meu Deus do céu. Eu sou tão impaciente que eu fico acompanhando no mapinha para ver se ele está vindo mesmo ali, para ver se ele chega. Eu luto contra a impaciência, é uma coisa que eu luto contra. Porque eu tenho que ter paciência, porque quem olhar para mim tem que ver paciência no Senhor. Porque quando a gente tem o fruto do Espírito, a gente começa a dominar a nossa mente, na nossa fala, e aí quando a gente consegue dominar a nossa vida, a gente começa a nos revestir da armadura. E nós vimos as partes da armadura semana passada, e hoje nós vamos falar sobre fé. O texto ele vai dizer assim que o escudo da fé, para nos defender dos dardos inflamados do maligno. Fé, o contrário de fé é a dúvida. O escudo da fé, e aqui já começa uma coisa que a gente começa a entender. Fé não é para a gente tentar adquirir. Fé é para não deixar o inimigo tirar aquilo que a gente tem. Tem gente que acha que a fé ela serve,
Que ela só serve porque não, porque eu creio, porque eu acredito, eu tenho fé que eu vou conseguir, eu tenho fé que eu vou conquistar, eu tenho fé disso, eu tenho fé daquilo. Ei! Na palavra, fé é estudo, é defesa, não é ataque, não é para te adquirir, é para te defender. Defender do quê? Defender das dúvidas que o diabo vai lançar contra a tua mente. Colocar dúvidas no teu coração. Você sai daqui hoje, a primeira coisa que o diabo vai lançar na tua cabeça: será que aquilo que o pastor pregou lá é verdade? Será que aquilo ali é assim mesmo? Sabe o que é isso aí? Dados inflamados do diabo. Colocar dúvida naquilo que Deus quer fazer nas suas vidas. Então, a fé, ela serve para apagar isso, para nós ter a certeza de que realmente o que Deus está fazendo, está fazendo. Tá bem? Manda o próximo para mim, por favor. Eu fiz um desenho aqui, para a gente entender. Fiz até um bonequinho. Vocês estão vendo aí, tem um pretinho ali, é um bonequinho. Ali é eu, é você. Depois muda o ângulo ali, bota o outro, acho que o outro ângulo vai ficar melhor. Olha, ó. Aquilo ali é nós, irmãos, na vida. Aquele muro ali representa o nosso futuro. Ou seja, você não enxerga. Por isso que Jesus vai dizer assim, ó: basta cada dia o seu mal, se preocupa com o dia de hoje. Porque tu não consegue ver o dia de amanhã, tu não consegue ver o minuto. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 30 segundos na nossa frente. A gente tem uma perspectiva que a gente vai ficar aqui, vamos orar, vai encerrar o culto, nós vamos para casa. Isso é o que a gente acha, mas na verdade nós não temos certeza disso. Nós não conseguimos enxergar o outro lado do muro. Nós não conseguimos enxergar o nosso futuro, o que está do outro lado. E uma coisa tremenda, tão simples, mas que me viu o coração hoje, irmãos. O futuro, a gente nunca alcança ele. Você nunca chega no futuro. Você diz: não, mas amanhã é o futuro. Sim, quando você chegar amanhã deixa de ser futuro, vai ser o agora. E o teu futuro é o depois de amanhã. O futuro está sempre na nossa frente. A gente nunca sabe o que está por vir. Você já parou para pensar nisso? Que o futuro, você não alcança o futuro. Porque o fato de você estar aqui hoje é que hoje é o futuro de ontem. Só que deixou de ser futuro no momento que você chegou. Porque você já está vendo o que está acontecendo, é o agora. E o futuro, aquela distância do bonequinho ali, sabe aquela distânciazinha ali? É a nossa distância do futuro. Aquilo ali não diminui nunca. Nós vamos sempre na mesma distância. O nosso futuro daqui 24 horas vai ser sempre daqui 24 horas. Não importa se é agora, se é daqui 1 hora, 2 horas, vai ser sempre. O nosso futuro de 1 minuto vai ser sempre daqui 1 minuto. Nós não alcançamos. Por isso o Senhor vai dizer: vive o dia de hoje. Se preocupa com as coisas de agora. Está tão preocupado com o que está atrás do muro, mas não consegue nem resolver o que está diante dos teus olhos. Tu não consegue resolver o que está, tu não consegue resolver o que está agora, e tu está te preocupando do que vem da semana que vem. Calma. Nós vamos devagar. Fé é justamente isso. A Bíblia diz: o que é a fé? É aquilo que você não vê, mas que você espera, você confia que vai acontecer. Ou seja, bota o próximo aqui. Você está lá, o teu futuro está aqui. Lá na frente você não sabe o que tem. Tem bênção, tem derrota, tem sucesso, tem fracasso, tem carro novo, tem filhos, tem casamento, tem bênção, tem derrota, tem saúde, tem doença. A gente não consegue enxergar. Você está bem hoje aqui, amanhã você pode estar muito mal. Você está mal hoje, amanhã você pode estar muito bem. A gente não enxerga, nós não temos o poder de saber o que vai acontecer. A nossa visão é limitada. Isso é o primeiro passo que você tem que entender para nós podermos falar de fé. Porque você fala, se você perguntar para aí na rua, perguntar sobre: você tem fé? Não, mas eu tenho fé, eu acredito, eu sei, eu tenho fé. A primeira coisa que você tem que entender sobre fé é que você não enxerga, você não tem a capacidade de saber o que vai acontecer. Mas, bota o próximo aqui. O olhar de Deus, ele está tanto de um lado do muro, como do outro lado do muro. Deus sabe
o que vai ser do nosso futuro. A Bíblia diz que Deus conhece todas as coisas. Deus, Ele já foi lá no amanhã. Ele já viu, Ele já preparou o que é para nós. E Ele está lá de cima, Ele está olhando e está dizendo assim: ó, calma, está muito preocupado hoje, tu não sabe o que, mas eu sei o que vai acontecer. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece tanto do lado de cá do muro, como do lado de lá do mundo. Para Deus não há mistérios, para Deus não há surpresas. Deus não é surpreendido pelas coisas. Por isso que nós não enxergamos, mas Deus, o olhar de Deus está sobre nós e está sobre o nosso futuro. Passa mais um. Ali, ó, aquilo ali é o raio de visão, para quem não sabe, aquele conezinho ali, ó, o bonequinho e o raio de visão dele. Ele não tem visão de raio-x. Ele enxerga só o muro. Vamos, essa aqui é a fé de 99% das pessoas. Essa fé. Eu botei fé entre parênteses, porque na verdade a gente chama de fé. Você chama de fé. O que eu aprendi pela palavra de Deus, que é o pensamento positivo. E são duas coisas muito diferentes. Quando você está do lado de cá do muro, você pode torcer para dar certo. Você pode acreditar que vai dar certo. Você pode até declarar que vai dar certo. Mas isso não significa que vai dar certo. Isso é pensamento positivo. Tem mal de ter pensamento positivo? Não. A ciência explica que toda vez que você pensa coisas boas, não é que vai acontecer coisas boas, mas você fica suscetivelmente, você fica fisicamente muito mais preparado. Eu já está aqui, terapeuta, eu estou nessa área, ela sabe, pode falar sobre isso. Uma pessoa que tem um pensamento, não ficar pensando coisas, vai dar errado, porque isso não vai dar certo, porque isso não vai acontecer. A probabilidade de te dar errado é muito grande, porque a pessoa mesmo que der certo, ela já vai achar que está errado. O pensamento dela já foi. Pensar mesmo positivo, beleza, mas não é fé. Declarar, eu declaro em nome de Jesus que vai acontecer. Não. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Quem somos nós para declarar o que vai acontecer? E tu pode usar o nome de Jesus, e eu considero esta uma das vezes em que a Bíblia diz assim, a palavra diz assim, não usa o nome de Deus em vão. E quando essa turma que tem por aí fica dizendo, não, porque vai dar certo, eu declaro o nome de Jesus, para mim está usando o nome de Deus em vão, porque nós não podemos declarar nada em nome de Jesus. Quem declara é Ele. Nós obedecemos. E você vai ver agora qual é a diferença. O problema é quando você está olhando para o muro, torcendo para que dê certo, isso não é fé. Você está olhando para o lugar errado. Você está acreditando. Não, mas vai dar certo. Não. Eu nunca vi ninguém colocar qualquer tipo de coisa achando que vai dar errado, ou fazer qualquer tipo de negócio. Aqui tem várias pessoas aqui, pessoas que já são bem vividas e devem conhecer muita gente que botou muito tipo de negócio. Botou armazém, botou mecânica, botou fruteira, criou porco, criou galinha, e toda vez que ia começar, eu tenho certeza que a pessoa diz, não, porque eu estou falando isso porque vai dar certo, eu tenho fé que vai dar certo. E umas, 2 meses depois já tinham desistido, outras 3, outras 4, outras 6 meses, outras 5 anos. Não deu certo. Mas ela não estava acreditando, ela não tinha fé que ia dar certo, não. Ela tinha pensamento positivo, ela estava torcendo para dar certo. Porque as coisas na nossa vida, para dar certo, elas têm alguns princípios. Tem coisas que não adiantam.
faz da maneira errada, nunca vai ser certo. Não adianta você começar um negócio fraudando, roubando de alguém e achar que vai dar certo, não. Porque tem algumas coisas que eu não preciso olhar do outro lado do muro para saber o que vai acontecer na minha ou na tua vida. Porque a Bíblia já tem certas coisas que ela determina como princípios. Por exemplo, o princípio de plantar e colher. Isso é um princípio. Isso, a Bíblia diz assim, tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Não adianta tu plantar mentira a vida toda e achar que do outro lado do muro vai ter verdade. Não vai ter. Tu plantou aqui, tu vai colher lá. Tu enganou as pessoas a vida toda. Aí tu acha que tu não vai ser enganado lá do outro lado do muro, lá no futuro? Isso aí, eu não preciso ser teu espírito da mãe de Ná, está repreendido, para dizer que vai dar errado. São coisas básicas, são coisas que simples, tem coisas que não a gente não precisa espiritualizar as coisas para saber que vai dar errado certas coisas e que vai dar certo. Tem coisas que, ao natural, pelos princípios da palavra, eu já consigo entender que vai dar certo e vai dar errado. Aqui, enquanto você está olhando para o muro, determinando, dizendo que vai dar certo, dizendo eu tenho fé que vai acontecer, eu achando que não vai dar certo, que vai dar certo, porque eu creio que eu acredito que vai dar certo. Vou te dizer, isso não é fé, isso não é uma conta. Pode dar certo? Pode, mas não porque tu está dizendo que vai dar certo, porque a nossa vida, ela tem uma natureza, a natureza das coisas. Tem gente que diz assim, não, porque vai ficar curado, eu declaro que vai ficar curado. Você sabia que eu, você e todo mundo vai chegar um dia que nós vamos ter uma enfermidade, alguma coisa, que nós vamos poder orar, fazer o que quiser e não vai ter cura? Por quê? Porque naturalmente um dia nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor antes dos outros. Nós vamos partir, não adianta. A pessoa está doente aqui, não, mas eu declaro que ele vai ficar curado. Não está vendo no dia de amanhã, o Senhor pode, do outro lado do muro ali, o Senhor pode estar dizendo, não, eu estou recolhendo. Não vai ficar curado. Não é porque você quer, não é porque você está dizendo que vai ficar. Aí tem que parar com a mania de achar que é a gente determina o que vai acontecer. Não é a gente que determina. Sabe por quê? Põe o próximo. Porque fé não é determinar o que vai acontecer. Fé é olhar para cima, é olhar para Deus e pedir que o Senhor faça a sua vontade do outro lado. Fé não é eu determinar que algo vai dar certo. Fé é eu entender que Deus está no controle de tudo, dando certo ou não dando certo segundo a minha concepção, porque aquilo que você acha que é bom para você talvez não seja. Deus conhece o futuro, Deus sabe todas as coisas. Você quer muito algo amanhã e Deus diz, não continua. E não importa o quanto você declare, o quanto você tenha pensamento positivo, o quanto você acha que vai dar certo, se você não olhar para cima e dizer, Senhor, eu acredito em Ti. Eu sei que o Senhor tem poder para curar dessa enfermidade. Isso é fé. É eu acreditar que o Senhor tem poder para fazer. Mas também a fé é quando chega amanhã e aquilo que eu queria que acontecesse não acontece. Eu continuo achando o Senhor tem poder para fazer. Não quis fazer porque a vontade dele é soberana. Isso começa a ser fé. Põe o próximo aqui. A palavra fé, e aqui tem um grande problema que a gente às vezes não entende, são as traduções.
Tudo é fé. Você pega na tradução da tua Bíblia lá, vai estar escrito fé. Mas quando você vai para o original, você vai ver o que aquela palavra significa. E aí você vai ter duas coisas. Porque a Bíblia, ela foi escrita em duas línguas. Você sabe, só recordando. Velho Testamento foi escrito no hebraico, com algumas porções do aramaico. E o Novo Testamento foi escrito todo ele em grego. E são duas línguas bem diferentes. Ali eu coloquei, inclusive, para você ver, até a maneira de escrever a palavra fé é diferente nos dois textos, tanto no Velho Testamento, em hebraico quanto em aramaico. Fé, em aramaico, quando é traduzido, quando você lê no Velho Testamento a palavra fé, na verdade quer dizer firmeza, fidelidade e estabilidade. Tem nada a ver com acreditar que isso. Não. Isso aqui tem a ver, é relacionamento com Deus. E no Novo Testamento significa confiança, fidelidade e lealdade. O próximo. Tem mais um. Ali, ó. Só que é fé. Você não está vendo o que vai acontecer do outro lado. Mas você tem firmeza na tua vida para com Deus. Tu tem fidelidade. Interessante, a única palavra que se repete tanto no grego quanto no hebraico é fidelidade. Ser fiel a Deus. Estabilidade, confiança e lealdade. Você não tem fé porque você acredita que vai acontecer alguma coisa. Você tem fé quando você tem confiança em Deus, quando você é leal a Deus, quando você é fiel a Deus, quando você tem estabilidade. Você tem estabilidade? Se eu perguntar para o funcionário público, ele não sabe o que é estabilidade. Estabilidade é aquilo que se mantém. É estável. Não muda. Aconteça o que acontecer, não muda. Sabe qual é o nosso problema? É que nós somos instáveis. E se nós somos instáveis, nós não temos fé. Instável é aquela pessoa que... Porque aí está o problema. Você se torna instável quando você começa a determinar o que vai acontecer antes de colocar a tua fé, a tua vida na presença de Deus. E aí as coisas lá na frente não acontecem como tu gostaria que acontecesse, ou como tu acha que iria acontecer, ou como tu determinou que ia acontecer. Aí não acontece, como na maioria das vezes. Não acontece como nós queremos. E aí a gente fica instável. Por quê? Porque a gente fica achando, Deus não suporta comigo. Eu estou no lugar errado. Na verdade, não, isso aí é essas coisas. Porque se torna uma vida instável. Por quê? Porque tu está olhando o outro lado do muro e tua visão nunca pode sair de Deus. Os teus olhos têm que ser para Deus. Mas não é isso que eu aprendi, não é isso. Eu creio que eu tenho fé para as coisas acontecerem. Versículo nós acabamos de ler, Paulo falando sobre a fé. Paulo falando ali sobre a fé. Ele fala todos os heróis da fé. Abraão foi, mesmo sem ter gerado, depois gera, traz multidões. Sara, e fala de um e fala do outro. E ali no texto, no 13 que a gente leu, no 4 que a gente leu, se não me engano, diz assim: e todos eles não alcançaram, morreram sem alcançar. E ali ele está falando dos caras que tinham fé, dos caras que viviam pela fé, dos caras que eram os heróis da fé. Eles não alcançaram aquilo que eles estavam acreditando, mas eles acreditavam. Por que eles acreditavam? Porque eles acreditavam que Deus iria fazer no seu tempo. Para de achar. A gente acha, sabe o quê? Nós temos uma mania de achar que nós somos o centro do universo. Porque tem uns boca santa por aí, que é na internet, dizendo: não, você é o centro do universo. Você é o espírito. Não, nós não somos centro de nada, nós somos poeira. Não somos nada. Se nós não colocar os nossos olhos em quem é o centro, nós estamos perdidos.
A gente gosta muito, e principalmente a nossa classe de evangélica. A gente acha que a gente é o supra-sumo da humanidade. A gente acha que a gente é melhor que todo mundo. Paulo vai dizer assim, ó, eu sou o último, eu sou o pior, eu sou o mais inferior, eu sou o pior de todos, se não é a graça e a misericórdia dele. Pô, tu acha que tu é melhor do que ele? Tu acha que tu é melhor do que quem está no espiritismo ou quem está no... Não! A única diferença, sabe qual é? É que o Espírito Santo já entrou na tua vida, tirou aquilo que estava cegando. E você hoje pode enxergar o tamanho da tua miséria, o quanto nós somos miseráveis, o quanto nós precisamos da graça do Senhor. A diferença é essa, é que eles ainda não entenderam que eles precisam dessa misericórdia. E nós já entendemos que nós não somos nada, ou deveríamos pelo menos entender isso. A gente começa a olhar, a gente não quer olhar para Deus, sabe o que a gente quer? A gente quer botar uma escada para enxergar do outro lado do muro. A gente quer dar um jeitinho. A gente acha que a gente pode dar um jeitinho. Aí fica inventando um monte de moda. Não, mas se tu fizer assim, porque se tu der isso, porque tu recebe aquilo. Mas não existe isso. Não existe isso. Deus, ele não se vende. A fé não é algo. E aí, você fica dentro de igrejas, dentro da igreja, você fica vivendo uma vida com alguém te dizendo, não, tu não alcança porque tu não tem fé. A tua fé é muito pequena, porque tu tem que ter fé. Só que eles não te explicam que ter fé não é acreditar que vai dar certo. Ter fé é acreditar na vontade soberana de Deus, dê certo ou não dê, aconteça ou não aconteça. E a única que vai dizer, não, mas eu tenho fé. Não. Se nós tivéssemos a fé da maneira que a gente acha que é a fé, que é eu acreditando, eu não duvidando na minha mente que vai dar certo. Pensamento positivo. Isso. Quantas e quantas vezes? Quantos aqui já não teriam ganhado na Mega Sena acumulada? Quantos aí já não jogaram no final do ano e eu vou ganhar, eu tenho fé, eu acredito. Quantos estão comprando a rifa lá no vizinho lá e dizem, agora eu vou tirar isso, porque eu acredito. Aconteceu? Foi. Você vê como a fé não é o que a gente acha que é. Fé é firmeza na palavra de Deus, é fidelidade a Deus, é estabilidade na tua vida com Deus, é viver uma vida. Você não precisa viver saltando na presença do Senhor, mas você também não tem que estar se arrastando. Você tem que ter sobriedade. Paulo diz ser sóbrios. Seja tranquilo. As pessoas não têm que ver que tu é mais crente porque tu grita mais, porque tu ora mais alto, porque tu fala em línguas gritando. Não, as pessoas têm que ver que você é de Deus quando você tiver paz, quando você tiver alegria, quando você tiver domínio próprio, que é o fruto do Espírito. É isso que as pessoas têm que ver. Quando as pessoas veem isso em ti, aí você é de Deus. Você está começando a aparecer o Evangelho. Nós temos que parar com a mania de achar que eu creio que vai dar certo. Não, eu creio no Deus que pode, se Ele quiser, fazer dar certo. Mas se Ele não quiser, você vai olhar e você estava falando, meu Deus, tem algumas coisas na Bíblia que a gente vê. Quando tu pega a vida de Jó, Jó é o único cara na Bíblia que ele, aos nossos olhos, ele sofre uma injustiça terrível. Ele tem perdas irrecuperáveis. Porque Deus, e a gente não sabe o porquê, mas Deus quis mostrar para Satanás que Jó servia a ele independente de qualquer coisa. E Jó serviu a ele independente de qualquer coisa. Porque todos os
outros que passaram alguma coisa na Bíblia, eles não sofreram coisas irrecuperáveis. Eles podem ter por momentaneamente passado uma situação difícil, mas crendo que o Senhor estava no controle, eles foram abençoados. Pois é, mas Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha de fogo fora, mas eles foram queimados. Eles disseram: nós nos dobramos. E o rei disseram assim: então agora vamos ver se teu Deus te livra da fornalha. E aí eles não olharam para o futuro, eles não disseram: nós não vamos ser queimados. Eles disseram assim: rei, seguinte, se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar da fornalha. Mas, se Ele não nos livrar, não tem problema nenhum. Continuamos servindo. Isso de fé. Sabe por quê? Porque se você pegar, aí você vai ver, e aí, passando isso, o que acontece? Eles não são queimados. O rei reconhece Deus como soberano. Então, foi a mesma coisa que aconteceu com Daniel. É jogado nas covas dos leões. Ele disse: não se preocupa. Se Deus quiser me livrar, livre. Se não quiser me livrar, não tem problema, estou em paz, porque eu estou olhando para cima. E aí depois tu vai olhar, e aí na Bíblia, algumas coisas, mas principalmente na história do cristianismo, tu vai pegar centenas e milhares de pessoas que foram jogadas dentro do Coliseu, que foram mortas pelos leões. E elas não tinham fé? Tanto tinham, que a Bíblia diz que o sangue delas clama com justiça diante de Deus. E tu acha que elas não tinham, que elas não acreditavam que Deus podia, assim como fez com Daniel, amarrar a boca daqueles leões? Claro que elas acreditavam. Só que elas olhavam, não era para o outro lado, não era para o futuro, não era para o que ia acontecer através dos leões. Elas olhavam para Deus. Diziam: Senhor, se tu quiser nos livrar, tu nos livra. Mas se tu não quiser nos livrar, não tem problema. Nós continuamos te servindo. Nós vamos morrer, vamos encontrar contigo. Nós temos que entender o processo da fé. Fé não é determinar e não é acreditar que vai dar certo. Fé é acreditar que Deus pode fazer dar certo. É acreditar que Deus pode modificar a situação. É acreditar que Deus pode fazer o teu negócio dar certo. É acreditar que está na mão de Deus, que a tua vida vai dar certo. Mas se não der? Se não der certo como eu espero que dê, porque o nosso problema, irmãos, é que nós queremos que dê certo do nosso modo. Tem mais isso ainda. Não é nem do jeito que Deus quer. É do nosso modo, da nossa maneira. Tem que dar certo, mas do jeito que eu quero que dê certo. Porque se der certo, mas de uma maneira um pouquinho diferente, eu quero que Deus me abençoe, mas eu quero que Deus me abençoe, eu ia dizer: Senhor, usa eu já nisso para me abençoar. Não, eu vou te abençoar, eu quero te abençoar, não é Janice, eu vou ter que te abençoar. Eu sou abençoado, eu vou ter que. Nossa, é uma brincadeira, ela vai ser Janice, né? Mas eu já vou ter livro? Como assim? Porque não é do jeito que eu quero. Irmãos, a gente tem que aprender muito. Parar com essa. Achar que a gente faz, que a gente manda, que a gente não faz nada, a gente não manda nada, a gente não é nada. Hoje estamos aqui, se o Senhor fizer assim, nós não estamos mais, nós sumimos, desaparecemos. Eu falei que esses dias eu estava vendo uma crônica do psicólogo, ele estava falando sobre, ele disse, daqui 100 anos, 2125. Muitos de nós não vão ser mais nem lembrados. Eu faço a conta em 1925, 100 anos atrás. Meus bisavós, eu não sei nem o nome deles. A minha avó, parte de pai, eu conheci, então de vez em quando eu me lembro dela, o Oswaldinho. E por parte de mãe, o vô Paulo, que a avó Marina também tinha morrido, e o vô Paulo, eu convivi com ele um pouco, me lembro dele.
Mas se perguntar dos pais dele, não sei. As minhas netas, pô, já convivem comigo, se lembra de mim, pensa. Mas pergunta para elas quem foi o seu Elias e a dona Paula. Não sabe. Meus pais. E nós estamos hoje nos preocupando com coisas que daqui 100 anos nós nem sabemos onde vai estar. A tua casa tu não sabe quem vai estar morando. O teu carro, não sabe, não. 100 anos já está podre em algum lugar. As tuas roupas, teus bens, não é nada, irmãos. É tudo de Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. E a gente acha que a gente é alguma coisa, porque tem uma coisa. Ah, não, porque eu já vi que eu tenho novo, né? Assim, bonito. Está até sujo para eu ver. Que coisa. Que isso faz diferença na minha vida? Tem gente que. A gente vê uma adolescentes por aí, hoje crianças por aí, que se não for demais, nem moto. Ninguém nem vai ver o que é. Ninguém nem vai saber que raio está botando. Mas imitação que é melhor que o original, é mais bonito. Vai durar mesmo, mas já é bonito. O que tem que estar com. Tu usa um óculos de sol, um Ray-Ban, sei lá qual é a marca hoje aí. Ou se tu usa um de camelô, ninguém está vendo qual é a marca. Mas tem que ser, porque. Para com isso, irmãos. Para de olhar, querer olhar para o outro lado do muro. Começa a botar a tua visão para o céu. Começa a botar a tua fé em Deus. Deixa a tua vida na mão de Deus, que Ele sabe o que é melhor para ti. Ele sabe o que é melhor para ti amanhã. Ele sabe o que é melhor para ti depois de amanhã. Ele sabe. Sabe por quê? Porque Deus, o principal objetivo dele, não é o amanhã, não é o depois. O principal objetivo do Senhor é a eternidade. E é para onde Ele quer que tu, que eu, que nós vamos juntos. É lá que é isso que importa para Ele. Eu só corto o cabelo lá no. Você tem uns medo. Sabe o que a Bíblia diz? Quando o Senhor vier, nós vamos receber um novo corpo. Nós vamos ter uma ideia. A Bíblia diz que até o nosso nome não vai ser o mesmo. O Senhor vai nos dar um novo nome. E tem gente que briga do nome, meu Deus. Para de querer achar que tu pode determinar o futuro, que tu pode. É porque eu acredito que eu tenho fé. Tu tem fé se tu tiver firmeza, fidelidade, estabilidade, confiança e lealdade. Se tu não tem isso aí, não fala mais que tu tem fé. Fala que tu está tentando chegar lá. Tu pode dizer que tu tem pensamento positivo, pode dizer que tu olha, eu tenho pensamento positivo, eu acredito que vai dar certo. Até hoje, aonde te levou esse pensamento positivo? O que fez da tua vida esse pensamento positivo? Será que não está na hora de você tirar os olhos do muro e olhar para o céu? Não está na hora de você parar de determinar que vai dar certo e começar a viver uma vida que vai dar certo? Porque uma coisa eu posso te garantir, com Jesus sempre vai dar certo. Jesus não tem erro. Quando você olha para cima, não tem erro. Quando você olha para frente, essa distância, imagine, eu sentado fazendo esse esboço aqui, que a minha mente viaja fazendo isso aí. Esse desenho lá colocando entre o bonequinho e o muro, colocando carro, colocando casa, árvore, sujeira. Mas quando eu tirei que ele morava muito explicado, a gente ia ir muito longe, eles estão próximos para ele. Porque às vezes, irmãos, a gente não enxerga do outro lado. Porque a gente fica fitando só o que está na nossa frente hoje aqui. E a gente não tem tempo, e a gente fica tão preocupado com as pequenezas desse mundo, que a gente fica olhando para as coisinhas aqui, e olhando para o que o outro falou, e olhando para o que o outro disse, e olhando para o que o outro acha de mim, e não tem tempo de olhar para cima. E a
tua vida fica vivendo, e aí sabe o que acontece aqui, ó? O futuro, ele não chega. Você vai indo, o futuro vai sempre aqui. E aquilo que Deus preparou para você, aquelas bênçãos que Deus tem lá em cima, que o Senhor colocou lá na frente no teu futuro, o Senhor preparou para a tua vida. É bem isso que o Senhor tem reservado nas regiões celestiais toda sorte de bênção para nós, que está lá na frente para nós. A gente nunca chega, porque a gente fica olhando só aqui, e quando você olha para cá, você vai dando um passo, e o teu futuro vai dando um passo, e o muro vai levando tudo junto. Enquanto você não olhar para cima, para que Deus possa pegar o que é teu e trazer e colocar na tua vida. Porque não é você que chega, é Deus que traz. Pastor, Deuteronômio 28 vai dizer: porque as bênçãos correrão a te alcançar. Ou seja, as nossas bênçãos, irmãos. Já vê então uma mensagem que pode ficar mais 3 horas falando. A nossa bênção não está do outro lado do muro. A nossa bênção não está lá na frente. As nossas bênçãos estão lá atrás. É por isso que às vezes vão correr para nos alcançar. A verdade, sabe o que é que se você fica preocupado com o dia de amanhã, você não tem tempo de olhar para o céu. E quando você olha para o céu, o Senhor faz com que a bênção ela chegue e te alcance, porque a tua bênção não está no teu futuro, a tua bênção está no dia de hoje. O Senhor não vai esperar você ficar velho, não vai esperar você não ter mais saúde, não vai esperar você para que te dar aquilo que Ele tem para te dar. O Senhor quer te dar hoje aquilo que Ele tem preparado para ti. Só que você tem que parar de se preocupar e achar que a fé é aquilo que vai vir, não que eu vou receber. Fé é em Deus. Porque para Deus não tem futuro, não tem passado, não tem presente. Ele olha lá de cima, a visão dele é o todo. Ele vai olhar lá de cima e vai dizer: agora que tu parou de determinar o que vai acontecer e tu começou a viver uma vida de fé, de fidelidade, de estabilidade, de confiança em mim, então aquilo tudo que já passou, eu podia ter feito uma escada de pedra. Imaginando aquele vídeo do Mario Bros, aquele né, videogamezinho, assim, tartaruguinha vindo douradinha para pegar assim, né? Estão lá parados, você diz: opa, pode ir, que agora está liberado, porque agora está aprendendo a viver com a fé. Para de achar que fé é você receber algo. Fé é você abrir o teu coração para Deus e deixar Ele morar na tua vida de verdade. É parar de viver um evangelho de boca e começar a dar frutos do Espírito na tua vida. É começar a ter uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra. Isso vai te trazer estabilidade. Isso vai te trazer, e aí as bênçãos, não precisa olhar lá para o futuro. Mas vai dar certo. Quero te dizer uma coisa: desde o momento que você aceitou Jesus, desde o momento que você tem Jesus na sua vida, já deu certo. É que você está olhando para o lado errado. Você está olhando para o lugar errado. Você está vivendo uma vida, achando que está vivendo uma vida com Deus, e você está se afastando de Deus cada vez mais, vivendo essa vida. Olha para o Senhor hoje. Coloca no teu coração o desejo de ser fiel a Ele, de ser leal a Ele. E sabe, irmãos, uma maneira muito simples de nós demonstrarmos a nossa fidelidade, a nossa lealdade, a nossa confiança a Deus, é nós sermos leais às pessoas que estão à nossa volta, é nós sermos fiéis às pessoas que estão conosco, é as pessoas que estão à nossa volta poder confiar em nós. Porque Jesus vai dizer: como é que tu diz que tu ama a Deus que tu não vê? Se tu não consegue amar o teu próximo que tu vê. Irmãos, isso serve para ti. O termômetro na nossa vida, para saber como é que está o nosso relacionamento com Deus, é como é que está o nosso relacionamento com as pessoas. É como é que está o nosso relacionamento com a nossa família. Como é que está o nosso relacionamento com nossos pais, com nossa mãe, os nossos irmãos. Pastor, mas eles não prestam. E tu presta? Eu não presto.
Senhor. Acho que presta. Eu ouvi uma palavra da Camila Barros semana passada, acho. Ela dizia assim: o problema de nós amarmos o próximo é porque nós somos o próximo de alguém. Que você só acha que o outro dificulta o teu caminho. E tu já parou para pensar o quanto tu dificulta a vida de tantas pessoas? É só os outros que dificultam a tua vida? Tu não dificulta a vida de ninguém? É só o outro que fez coisa ruim para ti, tu nunca fez coisa ruim para ninguém? É só o outro que te maltratou, tu nunca maltratou ninguém? Nunca esqueça, você também é próximo de alguém. Se você não começar a olhar para cima e começar a viver uma vida de verdade, de fé, juntamente com os teus semelhantes, você não vai chegar a lugar nenhum. Junto. Uma vez que eu fui pregar em Cidreira, muita gente, alguns não me conheciam lá, o pastor Fábio Samissal, ele perguntou, ele não me conhecia, tinha uma turma que não me conhecia, e ele fez uma brincadeira, mas tem uma verdade, ele disse assim: ainda dá tempo de você ir embora. Irmãos, eu não fui chamado para dizer que vai ter uma vida maravilhosa, eu fui chamado para dizer que tem que ter uma vida com Deus. Ela vai ser maravilhosa ou não, só depende daquilo que tu praticar. Não acha que Deus vai fazer coisas na sua vida se você não tem relacionamento com Ele. Não pensa que você engana a Deus porque você diz mesmo de palavra bonita, ou porque você diz que vai, a partir de agora vai ser assim ou vai ser assado. Deus conhece o lado de cá e o lado de lá. Ninguém engana Deus. Para de querer tentar enganar Deus, iludir Deus. Para de querer tentar enganar o Espírito Santo, achar que não, agora eu vou ser bonzinho, agora eu vou ser boazinha, e começa a ser. Senão tu não vai sair de onde tu está. Nós precisamos hoje tomar uma decisão na nossa vida. O que nós queremos? O que nós queremos? O que você quer para a sua vida? Quer continuar uma vida de ilusão, achando que serve a Deus? Ou você quer realmente começar a ter um tempo de intimidade com Deus? Você quer ter um tempo que o Senhor realmente fale contigo? Eu vou orar, porque eu vou ter que entrar no outro tema aqui. Nós vamos falar no domingo que vem, que é os bons espíritos. Porque Deus falou comigo, porque Deus falou comigo, porque Deus falou comigo. Eu juro, mas eu queria ter esse número de Deus. Eu queria. Eu queria que Deus falasse comigo 1% do que Ele fala com a maioria dos camaradas dele. Não é verdade, né? Vocês sabem muito bem o que eu vou dizer agora. Toda vez, 99% das vezes que Deus falou com alguém, foi para puxar a orelha, para chamar a atenção. Não foi para elogiar. Deus não precisa elogiar ninguém, não. Deus chamava os caras para dizer: ei, está errado, te arrepende. E eu acho que é esse o problema, é que Deus está falando com muita gente hoje, dizendo: já te arrepende. E a pessoa está ouvindo, está vendo, mas não está entendendo. Está achando que os dons, eu só vou falar isso, meu Deus, não posso ficar, a hora já foi. Os dons do Espírito, eles não servem para balizar, para autorizar a tua vida errada. Pode estar falando em línguas e indo para o inferno. Pode estar profetizando e indo para o inferno. Pode estar orando e pessoas sendo curadas e indo para o inferno. Pode estar expulsando demônio e indo para o inferno. E agora vem aquela seta do diabo, você vai dizer: ah, não é bem assim. Jesus, ele diz assim: naquele dia vai ter gente que vai chegar diante de mim e vai dizer assim: ó, nós orávamos, nós curávamos, nós expulsávamos demônios em teu nome. E ele vai olhar e vai dizer: eu não te conheço. Pode ir. Eu
Eu creio, irmãos, que isso vai ser as palavras mais tristes que alguém que viveu um pseudo-evangelho vai ouvir esses dias. Porque acha que dom está avalizando pecado. Como vamos ver semana que vem, uma coisa não tem nada a ver com isso. Você vai ver que a coisa é um pouquinho diferente. Tem muita gente por aí com dom, com a vida errada, se distanciando de Deus e caminhando para o inferno. Ou tu começa hoje, levantar a cabeça e olhar por alto. E tu começa ali, ó. Eu vou ser filho, não interessa o que acontecer, eu vou ser filho. Eu vou ser Deus. Eu vou ser fiel. Eu vou ter uma vida de estabilidade na presença de Deus. Eu vou demonstrar, eu vou confiar em Deus. Acreditar que Ele pode todas as coisas. E eu vou ser leal a Deus. E aí sim, você vai, ó. Eu falei há um mês e pouco atrás aqui. Nós vamos pegar uma série de mensagens que é para levar você o patamar que você está, para você crescer. Se você tem lá, vamos lá, se você ler tudo que nós pregamos e você começar a praticar, Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e pratica é semelhante àquele que constrói sobre a rocha. É difícil construir sobre a rocha, irmãos. Você não tem noção como é difícil. É muito mais fácil construir na areia. Mas tanto aqui é construtor, sabe muito bem. O Ronaldo já construiu muito, o pastor Jair, então, ferreiro, sabe muito bem o que é isso. Construir na rocha é muito difícil. Tem que cavar, tem que achar a rocha. Às vezes a rocha tu acha que ela é, tu bate ela estatica, não é. Não aparece. Tu gasta tempo, tu investe. Mas Jesus disse: é assim. Se tu ouvir e praticar, é assim. Daqui a pouco, só que acontece quando tudo parece que não tem mais nada. Começa a florescer o fruto. E as pessoas começam a olhar e dizer: mas ele está diferente. Eu até pensei que ela estava agarrada. Até pensei que ele nem ia isso. Eu pensei que não ia dar certo. Mas está aparecendo fruto. Está aparecendo paz, está aparecendo alegria, mansidão, domínio próprio. E aí vai. É isso que o Senhor espera da minha tua e da minha vida. Fica de pé, nós vamos orar. Perguntinha retórica, ou seja, você não precisa responder. Como é que está a tua fé? Como é que está a tua fé? Você está com um pensamento positivo legal? Mas e a fé? E as coisas do Senhor? E a fidelidade do Senhor? Estabilidade da presença do Senhor. Como é que está? Se você tem pensamento positivo, como você? Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por quê? Porque não tem como você agradar a Deus se você não se for fiel a Ele. Não tem como você agradar a Deus se você não tiver firmeza em Senhor. Se você não tiver estabilidade em Senhor. As pessoas porque a Bíblia diz: é tudo dele, tudo por ele, para ele são todas as coisas. Para de achar que você é alguma coisa. Quando você entender que você não é nada, você começa a ser filho do Senhor. E aí você começa a ocupar um lugar especial. Você acha que você é, que Deus tem que fazer para você? Esquece. Você já não faz mais nada. Hoje, o Senhor escolheu o dia de hoje para você tomar uma decisão na sua vida. Se a partir de hoje eu vou ter fé de verdade. A partir de hoje eu vou olhar para cima e o que vem no futuro não me preocupa. Como é que eu não vou me preocupar com o futuro? Jesus sempre não se preocupar. Ele diz: olha, não se preocupa com o dia de amanhã. O Senhor cuida dos pássaros, cuida das flores, cuida de ti também.
Agora você tem que te preocupar com ele. Vamos? Como é que eu não vou me preocupar com ele? A Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará por ti. Aleluia. Fica te preocupando com o que vai ser amanhã, o que vai ser do teu amanhã. Não te preocupe com isso hoje. Hoje você tem que tomar uma decisão. Dizer assim: olha, eu sei que eu preciso de. Eu sei que eu preciso mudar a minha visão. De querer as coisas e começar a deixar na mão dele aquilo que ele quiser me dar. E o melhor, porque é sempre o melhor. O que vem do Senhor é sempre o melhor. Só que para isso, às vezes, nós temos que quebrar a nossa vontade. Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, o melhor de Deus não é o que eu quero. O que Ele quer. Eu digo: mas não é isso que eu quero. Porque eu estou olhando para o mundo, eu estou olhando para frente, eu estou olhando para o dia de amanhã. O Senhor está olhando: não, isso aqui não vai, isso aqui não adianta nada para ti. Tu precisa daquilo lá, porque aquilo lá vai te fortalecer. Porque virão dias lá na frente que tu vai precisar disso aqui. Isso é confiar. Isso é ter confiança que o Deus que nós servimos está no controle de todas as coisas. Faça ou não faça aquilo que eu quero, Ele está no controle. Inclina a tua cabeça. O que o Espírito Santo está dizendo? Que nessa noite, eu orar agora, porque a Bíblia diz que fé é dom de Deus, que a gente pode pedir, e Ele vai dar. Na minha ideia, vocês veem, eu tinha imaginado que agora eu ia orar por fé, para você ter fé. O Espírito Santo está falando no meu coração, está dizendo assim: ó, o meu povo precisa se arrepender. Está olhando para onde estão olhando. Eles precisam hoje pedir perdão. Eles precisam hoje parar e olhar para si. Se arrepender dos maus caminhos. Porque só assim eu virei e sararei. Só assim eu virei. Farei o que eu tenho para fazer. Eu quero te dizer a palavra do Senhor nesta noite. Te arrepende. Te arrepende. Reconhece a tua pequenez. Reconhece os teus erros. Entenda que você não é o centro do universo, como te fizeram acreditar. Que o centro do universo, que o centro de todas as coisas é o Senhor. E que não é o Senhor que tem que estar no centro da nossa vontade, mas é nós que temos que estar no centro da vontade dele. E a palavra do Senhor hoje é: te arrepende. Faça uma oração agora com o Senhor. Fala com Ele agora e diz: Senhor, me perdoa. Perdoa das vezes que eu quis te dar ordem. Perdoa das vezes que eu quis dizer que tu tinha que fazer o que eu achava. Oh, o Senhor está dizendo que você tem que pedir perdão pelas vezes que você ficou bravo, você ficou brava, porque as coisas não aconteceram como você queria, você estava achando que ia dar certo, você achou que aquilo ia acontecer, você achou que a cura ia vir, você achou que e não veio, você ficou chateado, você ficou chateada com Deus por causa disso. Ele está dizendo: ei, te arrepende agora. Entenda que eu estou no controle. Reconhece a minha soberania e eu sou Deus. E você vai ver quanta coisa que vai mudar na sua vida hoje. Pai amado, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti, Senhor, para pedir perdão. Te pedir perdão, Senhor, pelas vezes em que eu fui contra a Tua vontade. Às vezes em que eu quis te dar ordens.
ontem, que eu quis mandar no Senhor, que eu quis determinar o que o Senhor tinha que fazer. Senhor, me perdoa. Hoje eu reconheço o Senhor diante do mundo espiritual, diante de todos que estão aqui. Eu reconheço a tua soberania, Senhor. Eu reconheço que o Senhor sabe o que está fazendo. Eu reconheço que o Senhor sabe o que está fazendo. Eu reconheço, Senhor, que nós não sabemos nada, não conhecemos nada, mas o Senhor sabe, o Senhor pode, o Senhor quer, o Senhor faz o que quiser fazer. E eu só vou te dizer, Senhor, eu te adoro por todas as coisas. Aconteçam elas, Senhor, como eu quero, como eu não quero, eu continuo te adorando como Deus que tu és. Senhor, hoje, Pai, eu quero declarar, Senhor, que eu não olho mais para o que está lá na frente, mas eu olho para o que está no alto. Eu não olho mais para o que está, Senhor, do outro lado do mundo, do meu futuro, mas eu olho para os céus, porque nos céus está, Senhor, o meu futuro, porque é no céu que eu quero chegar, porque o meu final é no céu, não é aqui na terra. Hoje eu olho para Ti, Senhor, em todas as coisas, Pai, que me impedem de olhar para Ti, todas as coisas, Senhor, que puxam a minha visão, Senhor, para baixo, todas as coisas, Senhor, que puxam a visão deste irmão, desta irmã, desse homem, dessa mulher para o solo. Eu quero declarar em nome de Jesus e te pedir, pela Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor retire tudo, nos livra daquilo que nos prende nesse mundo, para que nós tenhamos a liberdade de olhar para o céu. Porque é olhando para o céu que vai nos vir o socorro. É olhando para o Senhor, é o Senhor que vai fazer. O Senhor não só vai mudar, Senhor, o nosso futuro, o Senhor muda o nosso presente, o Senhor muda o nosso agora. Pai, a Tua palavra diz que as bênçãos do Senhor vão correr para nos alcançar. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, libera essas bênçãos. Libera tudo aquilo que ficou para trás, Senhor, que era para ser bênção na minha vida. Tudo aquilo que ficou para trás, que era para ser bênção na vida desse irmão, dessa irmã. E que, Senhor, por negligência, por achar que sabia mais, rejeitamos aquilo que Tu tinha para nós. Pai, traz de volta, Senhor, por misericórdia, traz de volta. Deixa-nos alcançar no dia de hoje. E a partir de hoje, Senhor, nós possamos viver a cada dia os milagres do Senhor e o futuro. O dia de amanhã, nós cremos que está nas mãos daquele que pode todas as coisas. E aquilo que Tu quiser fazer, nós aceitamos, nós recebemos, em nome de Jesus.